A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, onde quer que você esteja, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer primeiro por suas orações, agradecer por sua audiência, agradecer por suas mensagens. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens, algumas de elogios, de parabéns, outras de incentivo, outras de sugestões, opiniões, outras críticas. Não importa, o importante é que você possa interagir conosco. Caso você tenha enviado alguma pergunta e eu não tenha respondido ainda, por favor, queira reenviar, mas, por favor, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, de responder sua pergunta, de tirar sua dúvida e também de enviar uma saudação para você e para a sua família. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Já estudamos o livro de Isaías e, recentemente, estamos estudando o livro do profeta Jeremias. A cada capítulo encontramos mensagens que serviram para os contemporâneos de Jeremias, que foi escrito mais ou menos por volta do ano 600, mais ou menos antes de Cristo, mas que também pode ser aplicada à nossa geração. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos Carta de Jeremias aos cativos de Babilônia, onde Deus diz através de Jeremias que o povo deveria se multiplicar, ter paz na cidade, porque o período de cativeiro seria de 70 anos, e também Deus promete restaurar o seu povo, inclusive nessa promessa de restauração, no capítulo 30, nós vimos até uma promessa, uma profecia messiânica. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema, a nova aliança com Israel. Glória a Deus. E antes de nós estudarmos esse tema, antes de nós estudarmos esse assunto, a nova aliança com Israel, é uma promessa de Deus acerca de uma nova aliança que ele faria com a casa de Israel. Eu gostaria de relembrar, de rever, de recapitular o que é o povo de Israel, quem é Israel, o que é essa nação, para que nós possamos entender o porquê ou a razão dessa nova aliança. Então eu gostaria de dizer que a nação de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, é um povo escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você já sabe disso, mas eu quero relembrar. Tem sempre alguém nos assistindo pela primeira vez. Então, primeiro, foi através desse povo que Deus nos deu as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não só os escritores, mas aqueles que preservaram, aqueles que canonizaram a Palavra de Deus eram judeus, eram israelitas em sua maioria, né? Então foi através desse povo que Deus nos deu a Bíblia. Foi através desse povo que Deus enviou o Messias. Jesus veio ao mundo através da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó. Foi através desse povo que Deus se revelou ao mundo, que Deus se fez conhecido. Por exemplo, através de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Deus se fez conhecido lá em Babilônia. Através de Jonas, Deus se fez conhecido lá em Nínive, e assim sucessivamente. Deus se revelou, se manifestou ao mundo através do povo judeu, do povo hebreu. Inclusive, eles são chamados na Bíblia de luz para os gentios. Foi através desse povo que Cristo fundou a sua igreja. Eu costumo dizer que o povo judeu e Jerusalém é o berço do cristianismo, e foi através desse povo, dessa nação, onde ocorreu o primeiro derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, né? Então, Jerusalém, Israel, o povo judeu também é o berço do pentecostalismo. Uma nação escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. E Deus fez um pacto com esse povo.
Deus fez um pacto, uma aliança com essa nação, e esse pacto, essa aliança ocorreu lá no Monte Sinai, na península do Sinai, no terceiro mês que os hebreus haviam saído lá do Egito. Quando eles chegaram lá no Sinai, que Moisés subiu o monte, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 19. Eu vou ler os 6 primeiros versículos que diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus escolheu esse povo para a execução dos seus eternos propósitos. Lendo o Pentateuco, nós vamos perceber que Deus fez algumas exigências acerca desse povo, né? Que quando chegasse em Canaã, esse povo deveria primeiro expulsar os moradores, destruir seus ídolos, não aprender as práticas pecaminosas, não se curvar diante de imagem de escultura, não fazer aliança com os povos. E você sabe, quando eles chegaram lá, fizeram tudo o inverso. Não expulsaram os moradores, não destruíram seus deuses, aprenderam as práticas pecaminosas, se curvaram diante de imagens de escultura e fizeram aliança com esses povos, como Deus havia proibido. De forma que esse ato de rebelião, de rebeldia, de desobediência, resultou nas dispersões, resultou nos cativeiros assírio e babilônico. E nós estamos estudando o capítulo 31 de Jeremias, onde Deus começa a fazer promessas para esse povo, promessas de restauração. E através de Jeremias, Deus fala sobre um novo pacto, uma nova aliança que faria com a casa de Israel. A primeira na península do Sinai, baseada em quê, professor? No sangue dos animais, nas ofertas, nos holocaustos, mas Deus faz agora a promessa de uma nova aliança. É sobre isso que vamos estudar hoje. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim: o capítulo 31 de Jeremias contém várias promessas de restauração e bênçãos para o povo de Deus. Então, se você está com a sua Bíblia, eu vou voltar a concluir a leitura da introdução. Mas se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo de número 31, ele tem, na verdade, 40 versículos. E você vai perceber que há várias promessas aqui para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. Nós não estudaremos todos esses versículos, nós selecionamos apenas os versículos 31 a 37, porém, se você deseja maiores informações, você, antes de dormir, leia todo esse capítulo 31 do livro de Jeremias, que, como já dissemos, possui 40 versículos. Voltando para a nossa introdução, nós continuamos dizendo assim: o capítulo começa com uma promessa de restauração para Israel e Judá, com Deus declarando que ele trará seu povo de volta do cativeiro e restaurará sua sorte. O Senhor também promete firmar uma nova aliança que fará com o seu povo, diferente da aliança feita com seus antepassados no Monte Sinai, detalhes que eu já li em Êxodo 19.
Esta nova aliança não será escrita em tábuas de pedra, mas será escrita em seus corações. É sobre isso que vamos falar, sobre essa nova aliança feita por Deus com a nação de Israel. E você sabe, a aliança tem um sentido de pacto, tem um sentido de concerto ou até mesmo de testamento. Só para facilitar a sua compreensão, você sabe que na Bíblia possui 2 testamentos, que eu posso chamar também de 2 pactos, ou 2 concertos, ou 2 alianças. No antigo pacto, a antiga aliança, o antigo concerto, feito por Deus e com o povo de Israel, baseado no sacrifício dos animais, nas ofertas, nos holocaustos, onde os hebreus aprenderam a levar sua ovelha, seu cordeiro, sua novilha, derramar o sangue delas para que os seus pecados fossem cobertos. E no Novo Testamento, o novo pacto, o novo concerto, a nova aliança, baseada no sangue de Jesus, no sacrifício de Cristo. Então, essa nova aliança, esse novo concerto, já estava predito desde os tempos do profeta Jeremias, como nós leremos a seguir. Vamos abrir nossa Bíblia, Jeremias capítulo de número 31, no versículo de número 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, Deus estava deixando bem claro que faria um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança com os filhos de Israel. E agora, essa nova aliança, esse novo pacto, esse novo concerto, não estaria mais baseada nas ofertas, nos holocaustos, nos sacrifícios, nas ofertas baseada no sangue dos animais. Eu sei que você sabe, mas eu faço questão de lembrar, porque pode ser que tenha novos convertidos assistindo o programa. Quem foi que estabeleceu essa lei de derramamento de sangue? De levar ofertas, holocaustos, sacrifícios? Foi Deus. Por exemplo, já no capítulo 4 de Gênesis, você percebe que Abel leva ao Senhor uma de suas ovelhas. Ele matou, sacrificou uma ovelha. Para quê? Para oferecer a Deus. De alguma forma, Deus havia ensinado a Abel. Se você ler a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber isso, que Abraão, em suas peregrinações, levantava altares. Por exemplo, quando Abraão estava levando Isaque para oferecê-lo em holocausto, perceba que Isaque perguntou assim: eis aqui a lenha, o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Sabe por que Isaque perguntou? Porque Isaque já conhecia muito bem de holocausto, de sacrifício, tinha que ter um cordeiro, sim ou não? Por exemplo, livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, Jó continuamente orava por seus filhos e oferecia holocausto pelos seus filhos. Pode ser que eles tenham pecado contra Deus e ele oferecia sacrifícios. Mas é no livro do Êxodo, quando Deus diz a Moisés que construísse o tabernáculo, quando Deus escolhe uma família, a família de Arão, quando Deus seleciona uma tribo, a tribo de Levi, que Deus estabelece como deveriam ser as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios. Isso está muito claro, principalmente nos 7 primeiros capítulos do livro de Levítico, onde Deus estabelece normas, padrões para cada tipo de oferta, cada tipo de sacrifício. E é importante lembrarmos isso, que todos esses holocaustos, todas essas ofertas, todos esses sacrifícios eram pedagógicos, apontavam para o futuro. Para quê, professor? Quando Jesus viesse ao mundo, João Batista apontasse para ele e dissesse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus pudessem entender. Quando Cristo estivesse crucificado lá na cruz do Calvário, os hebreus pudessem entender que aquele sacrifício era para cobrir os seus pecados, para perdoar os seus pecados. Então, eu posso dizer que as ofertas,
o antigo pacto, a antiga aliança era transitório. Era até que Cristo viesse. Olha que coisa extraordinária. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, dizendo assim, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba, depois que Paulo se converte a Cristo, Paulo não vai mais para o templo oferecer holocausto, sacrifício, não. Porque ele sabe que não precisa mais. Jesus não já veio ao mundo, não já morreu por nós. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo, até que Cristo viesse e realizasse o sacrifício único e perfeito por nós. Abra um parêntese aqui. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, Paulo estava dizendo, em outras palavras, não precisa mais trazer bode, cordeiro, novilha ou ovelha. Você agora vai sacrificar o seu corpo, detalhe vivo. Não é que você vai se matar para se oferecer a Deus, mas é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós, cristãos, quando vamos ao templo cultuar, adorar a Deus, nós não levamos mais animais. Não há necessidade de levar novilha, cordeiro ou ovelha, não. Nós levamos a nós mesmos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para ser uma oferta agradável a Deus. Glória a Deus. Abro outro parêntese para explicar algo aqui que considero importante. O maior anelo hoje do povo judeu é reconstruir o templo. Para quê? Para voltar a oferecer sacrifícios, coisas que para nós já não faz mais sentido algum, porque Jesus já veio ao mundo e já realizou o sacrifício único e perfeito. Que coisa maravilhosa! Quando Jesus estava aqui na terra, quando celebrou a Páscoa pela última vez em vida, ele instituiu a Santa Ceia, e você percebe que nessa ocasião em que Jesus institui a ceia, que ele também fala do novo pacto, do novo concerto, da nova aliança. Deixa eu ler mais uma vez o versículo de número 31. Versículo 31 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que é que Deus está prometendo? Uma nova aliança. Agora vamos ver alguns versículos da Bíblia no Novo Testamento. Então, se você está com a sua Bíblia, leia por favor aí, vamos ler juntos, Mateus capítulo 26, versículo de número 28, que é a ocasião em que Jesus celebra a Páscoa e institui a ceia. Jesus diz assim, deixa eu ler os versículos 27 e 28. Jesus diz, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Em outras palavras, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Professor, por que é que Jesus não disse por todos? É porque só será salvo aqueles que creem em Cristo e o receberem como Salvador. Por isso que ele diz muitos e não todos. Eu poderia citar ainda Marcos capítulo 14, versículo de número 24, que é o evangelho escrito por Marcos. Ele também fala dessa aliança. Marcos 14, versículo 24. Disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado. Lucas, capítulo de número 22, versículo 20. É por isso, olha que coisa interessante. Todo crente sabe que a Bíblia possui 2 testamentos. O que muita gente não sabe é o porquê de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, baseado nas leis, nas ofertas, nos holocaustos e nos sacrifícios de animais. O Novo Testamento, baseado no sangue de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo de número 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo,
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Paulo fala sobre isso também na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. Você que é membro da igreja sabe disso, que muitas vezes no culto de Santa Ceia é lido esse texto. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E finalmente, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 6, que diz assim, capítulo 3, versículo 6. Deixa eu ler a partir do versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, esses textos do Novo Testamento apontam para o cumprimento desta nova aliança prometida por Deus lá no passado, feita com a casa de Israel. Vejamos agora o que diz o versículo de número 32. Jeremias capítulo 31, versículo 32 diz assim: não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Detalhes, eu já li esse texto que está em Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. Aí Deus diz através de Jeremias: pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. Deus se identifica de uma forma simbólica como o esposo de Israel. Inclusive, vários textos na Bíblia nos mostram essa simbologia. Por exemplo, você lembra do casamento de Oséias com Gomer? Que muitas pessoas perguntam se o casamento foi literal ou figurado, e eu digo literal. Oséias, um personagem real, Gomer, um personagem real, Lohuama, Jezreel e Loami, personagens reais. Agora, esse casamento de Oséias com Gomer, essa infidelidade de Gomer para com Oséias, simboliza a infidelidade de Israel para com Deus. Inclusive, nós comentamos alguns programas aqui nos instantes finais sobre o livro de Oséias, você pode ir lá no YouTube. Então, na verdade, Deus diz que foi o esposo de Israel. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia do versículo de número 32. Aí Deus diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Ou seja, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, não honraram essa aliança. Você sabe que a aliança é um pacto feito entre duas pessoas. E agora Deus fez um pacto, um concerto com os filhos de Israel, uma espécie de um casamento. Deus escolheu esse povo para ser a sua propriedade peculiar, mas Israel não honrou a Deus, não cumpriu a sua parte do acordo, do pacto ou da aliança. Veja o que diz o versículo de número 33. Deus continua dizendo assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Como é, Deus? Como será essa aliança? Deus diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Olha que coisa interessante. Eu posso dizer que, em certo aspecto, esta aliança ela já teve início. Claro que sim.
Já lemos vários textos do Novo Testamento, onde Jesus diz, ele fala acerca do novo pacto, do Novo Testamento, do sangue que foi derramado para a remissão dos pecados. Agora, para com a casa de Israel, eu diria que ainda tem um aspecto futuro. Por incrível que pareça, o povo judeu rejeitou Jesus como Messias e você sabe disso. Eles ainda estão aguardando o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Por quê, professor? Simples. Os judeus aguardavam o Messias político, guerreiro, que montasse num cavalo branco, que puxasse a espada, que desse início a uma grande revolução contra Roma, que libertasse o povo judeu do jugo romano. Observe que quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, eles até disseram assim: Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas como eles viram que Jesus não puxou espada, não deu início a uma rebelião, eles não creram que Jesus era o Messias. Eles ainda estão aguardando o Messias, ainda estão aguardando. E quando é que o povo judeu irá reconhecer Jesus como seu Messias? Isso, muito bem. No final da grande tribulação, na ocasião da batalha do Armagedon, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, quando os seus pés pisarem sobre o Monte das Oliveiras, ali é que Israel irá reconhecer como seu Messias. Inclusive, no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, Deus deixa bem claro que sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, ele há de derramar o espírito de súplica, o espírito de graça, e olharão para mim, diz o profeta, a quem traspassaram, e chorarão amargamente como quem chora, como quem pranteia por unigênito. É nessa ocasião que Israel vai reconhecer que Jesus é o seu Messias. E aí, essa aliança, esse novo pacto, esse novo concerto alcançará o povo de Israel, o povo judeu. Nós, pela graça de Deus, já estamos desfrutando dessa nova aliança. A partir do momento que cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador pessoal, já estamos na nova aliança, no novo pacto, no novo conceito. Perceba, nós não temos interesse algum de oferecer sacrifícios ou holocaustos, porque cremos que o sacrifício único e perfeito já foi realizado por Cristo. Mas os judeus ainda querem voltar a construir o templo para oferecer holocaustos e sacrifícios. Então, esta promessa de uma nova aliança, para nós já é presente. Nós já vivemos essa nova aliança. O Espírito Santo de Deus já habita em nós. Agora, para os judeus, ainda é um aspecto futuro e vai ter o seu cumprimento durante o reinado milenial de Cristo. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, versículo 33, Deus diz através de Jeremias: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então isso fala de uma restauração que ocorrerá com o povo de Israel. No versículo de número 34, Deus continua dizendo, através do profeta Jeremias: não ensinará mais, jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quero trazer a vossa lembrança aí 3 promessas que eu quero destacar nesse versículo de número 34. A primeira promessa
é que chegará um tempo que não haverá mais necessidade de um ensinar ao outro, de um ensinar ao seu irmão. Chegará uma época que isso não será mais necessário. Eu vou reler esse texto para que você possa concordar comigo ou comprovar o que eu estou dizendo. Veja que o texto diz assim, Jeremias capítulo 31, versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Então, primeira promessa, não haverá necessidade de uns ensinarem os outros. Por quê? Porque todos vão conhecer o Senhor. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Como será isso, professor? Simples. Primeiro é que durante a grande tribulação, o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus diz, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Não é o evangelho de hoje da graça, é o evangelho do reino. Então toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Segundo, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e pisar no Monte das Oliveiras, todos terão conhecimento. Quem estiver em Israel verá olho nu, verá com seus próprios olhos Jesus descer do céu. Lembra do que está em Atos 1, de 9 a 11? Quando Jesus foi assunto aos céus, que apareceram 2 varões, e os discípulos ficaram olhando para cima, os anjos disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de vir como para o céu vistes ir. Isso fala da vinda de Jesus em glória. Será de forma visível e gloriosa. Então, quem estiver em Israel vai ver com os seus próprios olhos e quem estiver do outro lado do mundo verá pelos meios de comunicação. Volta ao texto mais uma vez para eu relembrar as 3 promessas. Primeira promessa, não haverá necessidade de um ensinar ao seu irmão. Segundo, todos vão conhecer o Senhor, do maior até o menor. E terceiro, Deus diz, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É aí que vai haver a conversão do povo de Israel, a conversão do povo judeu. Deus diz que não vai mais lembrar dos seus pecados. No versículo de número 35, 36 e 37, Deus diz que o seu pacto, que o seu acordo, que o seu concerto com o povo de Israel é indestrutível, é irrevogável. Olha que promessa gloriosa Deus diz. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Quem é que está falando? Aquele que tem o controle dos astros, do sol, da lua e das estrelas. Aquele que tem o controle e o domínio sobre a natureza. Aquele que faz bramir as ondas do mar. Qual é o seu nome? O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E o que é que ele diz acerca do povo judeu e da nação de Israel? Versículo 36 e 37, ele diz assim, se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, pode deixar esse texto aberto aí para eu explicar melhor. Se o sol deixar de brilhar, se a lua deixar de dar a sua luz, se as estrelas deixarem de brilhar, se o mar deixar as suas ondas agitadas, aí Deus diz assim, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não abandonei a nação de Israel nem o povo judeu. Deus está dizendo em outras palavras, olha, por causa do pecado deste povo, meu filho, Cristo fundará a igreja. E eu vou me revelar ao mundo através da igreja. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. A igreja é a agência através da qual Deus se manifesta ao mundo. Jesus salva através da igreja,
cura através da igreja, batiza com o Espírito Santo através da igreja, liberta os oprimidos do diabo através da igreja. Basicamente, tudo que Deus faz hoje, Ele faz através da sua igreja. Mas haverá um tempo em que Deus voltará sua atenção para Israel. Não pense que Deus abandonou o seu povo, não. Deus está agindo hoje através da igreja por causa da incredulidade deles, pelo fato de eles haverem rejeitado o Messias, pelo fato de eles não terem obedecido a Deus. Então, Cristo fundou a igreja porque a obra de Deus não pode parar. Se o povo judeu foi incrédulo, aí agora Cristo fundou a sua igreja e está agindo no mundo através da igreja. Mas haverá um tempo em que Deus voltará a sua atenção para com a casa de Israel. Deus não abandonou o seu povo. Deus um dia voltará a sua atenção. E Deus está dizendo, olha, quem está falando é aquele que tem o domínio do céu, do sol, da lua, das estrelas e das ondas do mar. Se os astros deixarem de existir ou deixarem de dar a sua luz, então Israel também deixará de ser uma nação diante de mim. Deixa eu reler mais uma vez essa profecia. Se essas leis fixas falharem diante de mim, ou seja, se o sol deixar de brilhar, se a lua, as estrelas deixarem de dar sua luz, se o mar deixar de ter suas ondas, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Para concluir, não o capítulo de número 31, porque ele possui 40 versículos, mas o último versículo que vamos estudar hoje é o versículo de número 37. O versículo de número 37 diz assim: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos o céu lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus não abandonou o povo de Israel, que Deus não desprezou a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Embora a sua atenção esteja voltada para a igreja, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja estiver no céu com Cristo, Deus voltará a sua atenção para a nação de Israel. Olha que coisa maravilhosa. O povo judeu, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, como eu já disse, reconhecerá Cristo como Messias na ocasião da sua segunda fase, da sua segunda vinda. Cristo implantará o seu reino milenial e o povo judeu adentrará como o povo mais privilegiado da terra. Será nesse período que a lei de Deus estará escrita nos seus corações. Será nesse período que não haverá mais a necessidade dos judeus ensinarem uns aos outros. Será nessa época em que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor e o mundo desfrutará não apenas de um novo pacto, de um novo concerto, de uma nova aliança, mas acima de tudo, de um reino estabelecido por Deus aqui na terra. Cristo, o Senhor Jesus, que veio ao mundo a primeira vez para morrer pelos nossos pecados e morreu de forma cruenta lá na cruz do Calvário, voltará no futuro a esta terra para implantar o reino milenial. E no aspecto humano, o povo judeu será o povo mais abençoado da terra. Eu digo no aspecto humano porque a igreja estará em corpos gloriosos e incorruptíveis, reinando com Cristo. Mas os judeus adentrarão no milênio em corpos físicos, em corpos naturais, e serão o povo mais privilegiado do mundo. Significa dizer que ninguém conseguirá destruir a nação de Israel, nem exterminar o povo judeu. Há dois povos aqui na terra que são indestrutíveis, que é impossível que esses povos sejam exterminados. Primeiro, a nação de Israel. Como é que o senhor sabe disso, professor? Lendo as profecias, o texto deixa bem claro que o povo judeu voltará à sua terra e habitará em paz, em segurança, lá em Jerusalém. E o segundo povo indestrutível, que é a igreja, porque este povo, a trajetória final da igreja é habitar
na Nova Jerusalém, a cidade planejada e arquitetada por Deus. Por isso eu posso dizer que ninguém pode destruir a nação de Israel e ninguém pode exterminar o povo judeu e a igreja, porque a palavra de Deus nos garante que esses dois povos estarão presentes no final da trajetória da história da humanidade.